Rapaziada, infelizmente foi nos informado que Trafalgar de Waterloo não resistiu aos ferimentos da batalha contra o Barba Negra e acabou falecendo. Vai aí uma imagem dele no céu com seu querido parceiro Bico. É um grande pesar, perdemos um dos grandes. Vai começar o filme, mané. Cala a boquinha aí. One Piece, capítulo 1165. Echo. Sim, eu virei um PNG tuber, você não está no canal errado. Começamos aqui com um pedido de capa de Machite e Takeshi. Bico dormindo tranquilamente usando Zeus como travesseiro. A imagem bonitinha. Tá, já começamos com ele. O homem, a lenda. Rox de Shebeck chorando. Rox versus Roger e Gar. E aí, rapaziada, os únicos spoilers que eu tomei desse capítulo foram que, pelo visto, a gente vai ter o pai do Marco e, pelo visto, a gente vai ter uma cena do Dragon contestando alguém sobre as coisas que aconteceram em Godfather. Mas vamos seguindo, né? Você ouviu isso também, né? O Roger já tá preparando um golpe com o Haki do Rei. O Shebeck veio pra cima. Por favor, me mate. A espada de Shebeck vindo. Suas palavras, sua forma de agir e essa aparência. Caca. O Roger foi pro golpe. Tá, o Roger bloqueou o golpe da espada e o Garp foi pra cima. Nada disso faz sentido. Tá, o Garp preparou um socão, deu-lhe um... Caraca. Nossa, a gente vai ter cena de luta. Caraca, mané. Vamos ter batalha, vamos ter uma cena de luta em One Piece, mané. Tá, o Shebeck começou a ir pra trás, o Garp forçando, o Roger também. Aí ele foi, puf, só deu um golpezão e jogou os dois pra longe. Nossa, puf, isolou os dois. Caraca, o tamanho do haki do Shebeck, mané. Dividiu as nuvens. É claro, né? Sempre tem que ter as nuvens sendo divididas. E um bagulho interessante agora que eu tô pensando. Será que quando uma pessoa fica sob o Dome Reverse, ela começa a usar o haki do Imu ou ela usa o próprio haki? Eu acho que usar o próprio haki não faria muito sentido, né? Porque a pessoa meio que, a não ser que seja um controle total sobre as vontades da pessoa, né? Mas pra mim não faria muito sentido, né? Já que a pessoa tá perdendo a consciência, como o Shebeck fala no capítulo anterior, né? E por ser meio que uma deturpação da pessoa, eu acho que faria mais sentido ser o haki do próprio Imu, né? Me falem o que vocês acham que é. O céu está partindo? Vamos embora ou vamos acabar morrendo, tá? Aí a confusão é todo mundo fugindo. Vamos roubar um barco e cair fora daqui. Tá o Silver Axe. E o barco do Rox? Idiota, ninguém vai voltar. Agora os piratas Rox são história. Bando de mau caráter. Bora pra costa! Os piratas andam fugindo. Vice-almirante Garp, pode repetir? Eu disse que todos os sobreviventes e marinheiros que estiverem a bordo devem ir embora imediatamente. Roger, o que tá acontecendo aí? Vão embora assim que o grupo do rei chegar. Me esperem no mar. Eu vou voltar. Tá, aí os dois aqui, né? Mandando o resto embora, porque senão vai dar merda. Caca, tiraram até as capas, mané. Rox e Roger. Rox e Roger, eu vim para capturar vocês dois. Mas olha como as coisas terminaram. Bem, tudo que eu queria era salvar a Shaq. Pegaram algum tesouro e deram fora. Quero uma trégua temporária? Não posso dizer que gosto disso, mas não podemos deixá-lo assim. Aí também tem aqui, né, toda a questão de respeito, né, pelo cara, né? Também para proteger, né, os que são valiosos para eles, né? Que no caso do Garp são os marinheiros dele e o Roger são os tripulantes. Shebeck avançou de novo. Ei, Rox! O Garp foi por cima, o Roger foi por baixo. Preparou um golpe, acertou as costas. Essa forma, essa maldição, será que não podemos desfazer isso de alguma forma? Ah, então eles não queriam matar. Só queriam destransformar ele, né? Acorda! Tá, porra! Deu um golpezão. Rápido, o Roger não vai parar de lutar enquanto estivermos aqui. Que estranho, esse haki... Tá falando do haki do Roger ou de outra coisa? Ou do haki de Imu, do haki do Rox? Acho que deve estar falando sobre o haki do Rox, né? Deve ser, sei lá, um haki deturpado ou algo assim, né? Ótimo navio. Vocês se importariam se eu me juntar a vocês?
Gloriosa, tá? Gloriosa foi pro barco do Roger. Era óbvio, né? Tá ouvindo, Kaido? Considere isso uma dívida pra vida. Você vai me pagar um dia, guarde minhas palavras. Não, Ash, você perdeu de forma justa. Agora aguarde. Eu vou criar uma tripulação em que a brutalidade é a única regra. Tá, aí aqui, né, a tal dívida de uma vida, né? Só que, pô, mano, eu me lembro muito dela ter falado de ter dado a porra da fruta pra ele, mano. Ali, pô, só me entra na cabeça. A Lin Lin tava fazendo um gaslight com o Kaido. Agora, pulando as piadinhas. Já vemos aqui, né, que pelo visto, após conseguir a fruta e tomar uma surra do Rox, né, o Kaido seguiu um caminho de só força bruta, né, de brutalidade, né, de querer seguir esse caminho da violência. Você ficou ousado, né, mas você nunca vai me derrotar. Lin Lin, o que você está fazendo? Temos que ir. Pegue o tesouro. Um dia eu vou cobrar sua dívida. Eu vou acabar com você quando esse dia chegar. E no final, os dois só lutaram por, sei lá, 5 minutos e depois se aliaram. Tá, e voltamos aqui pro núcleo da porrada aqui. O Roger e o Garp tomando uma sova. Agora vendo de outro ângulo, tem o Newgate. Você destruiu a montanha, né? Newgate, quem é você? Parece que sua tripulação está se desfazendo. E será que o Barba Branca só ficou assistindo de longe? É que aqui não dá pra saber se ele tá... provavelmente ele deve estar não vendo a luta diretamente, mas sentindo que tá acontecendo alguma coisa lá, né? Tá, e apareceu o pai do Marco. Era até um bagulho que eu comentei, né, no capítulo em que a gente... Eu não lembro qual capítulo exatamente, mas tinha um maluco muito parecido com o Marco lá no meio da confusão. Acho que é no capítulo em que o Rayleigh salva a Shaq, né? Meu nome é Graham. Meu nome é Graham, capitão dos piratas Polo Graham. Eu sou um grande fã. Você precisa de um barco, não precisa? Vamos juntar forças. Cai fora, não fica no meu caminho. Tá, então antes do Newgate, pelo visto, criar a própria tripulação, ele deve ter se juntado à tripulação desse Polo, né? Aí a gente aqui tem a Stussy e o resto dos piratas. Ei, cadê o Newgate? Não me pergunte. Tá todo mundo saindo. Caraca, tem um bichinho aqui da Perona, não é? Isso aqui não é daqueles bichos que a Perona cria? Os Hollow, sei lá o quê? Caraca, mané. Tinha alguém na... Pera aí, então tinha alguém na tripulação do Rox que tinha a fruta da Perona. Aí a gente pula aqui pra um barco da marinha. Calma, Dragon. O que você acha que tá fazendo? Tá porra, eu e você tolera isso? Caraca, o Dragon apontando uma arma pra cabeça do maluco. Dragon, tragam os sobreviventes a bordo, vamos salvá-los. E quem for contra isso, eu vou executá-lo. Caralho, botou o pau na mesa. Caralho, quem for contra, vai tomar bala. Pelo menos saiu grandão, mané. Ele conseguiu salvar pelo menos algumas pessoas, né? Agora um bagulho eu tô pensando, mano, será que o Dragon acha até hoje que aquele bebê que ele perdeu acabou morrendo ou se perdendo lá pela ilha? Ou algo assim? Ou será que ele sabe que aquele bebê era o Shanks pequeno, né? Que era o Shanks bebezinho. É que também, pô, não deve... já tem, cara, eu ia falar, não tem tanta gente com cabelo tão vermelho assim, né? Mas até que tem, né? Então acho que ele deve ter realmente achado que acabou não salvando aquele bebê, né? Mas agora voltando, esse é o fim para você, Dragon. Tragam eles. Onde vocês estão indo? Rayleigh, Gaban, não nos sigam. Vão para o mar e nos esperem, tá? O Rayleigh e o Gaban voltaram para lidar com as coisas, né? Essa ilha nunca existiu, está certo? Tá? E a gente tem o Saturno possuído por Ymur, com os olhão aqui, West Blue. Os registros mantidos pelo G2 e Sip-Six em sigilo máximo, missão especial, nível S em God Valley são escassos. Os três continuaram lutando, os nomes dos participantes da caçada humana foram removidos. Pouco se registrou sobre o local do incidente, God Valley. Informações como paradeiro, tamanho e população foram todas apagadas. O número de casualidades é desconhecido até hoje. Caraca, então quem destruiu a ilha inteira foi os três e... É que eu não sei se vai mostrar aqui, mas será que o Rayleigh e o Gaban também entraram pra briga, mano? Então basicamente a ilha inteira foi destruída só por eles lutando. Não precisou de arma ancestral nem nada.
poder de Ghost os caras destruíram na força bruta. Você sabia que o governo tem ligação com esse monstro? Me parece uma afronta à justiça. Estou com você nessa, tá? Então o Garp e o Roger conversando. Se você quiser deixar a Marinha, deveria se juntar a nós. Nunca. Se eu sair, quem protegeria os marinheiros? Tá, então o motivo dele pra não sair da Marinha é pra proteger os marinheiros. Tá, cara. Tá, eu consigo ver o sentido na ideia dele. Mas porra, cara, pelo amor de Deus, não tem uma coisa melhor que você possa fazer do que ficar numa instituição que ajuda os terubitos, cara. Pelo amor de Deus, Garp. É tudo sobre a massa, Garp. Massa? Do que você tá falando? O haki do armamento normalmente contém as habilidades de Akuma no Mi. E eu ainda tô usando revestimento com o haki do Conquistador. Não tem como meus ataques não estarem fazendo efeito. É porque ele também tá usando o haki do Conquistador para se defender. Não é surpresa que a gente se anule. Exatamente. Se a gente não superar isso, não vai adiantar de nada. A gente vai perder mais cedo ou mais tarde se continuar trocando golpes assim. A gente simplesmente não aguenta bater de frente com um monstro numa batalha de desgaste. Então da próxima vez que a gente usar hack do Conquistador, temos que canalizar toda a nossa massa nele. Isso, não se preocupe com as sequelas. Se fizermos isso, provavelmente vamos sair vivos dessa. De qualquer jeito, isso vai tirar nós três de combate. Se a gente não acertar isso, já era, tá? Começaram aqui a se preparar. Nossa, o Rox voltou. Ei, Rox, não sei se existe algo que eu possa dizer para confortar você agora. Não faço ideia do que aconteceu com você, mas tem uma coisa que eu sei. Caraca, o Rox chorando. Eu consigo sentir a sua frustração. Caralho, cara. Não é hora de chorar, seu idiota. Caraca, até o Roger começou a chorar. Katsuji. Katsuji é o deus do fogo no shintoísmo. Infinitum. Ace! Explosion da porra! O governo mundial fez de tudo para enterrar esse incidente nas sombras, mas a dissolução da tripulação caótica liderada por Rox de Shebeck deixaria um ego inegável. Os piratas Rox desestabilizaram uma era inteira, e os tremores deixados por seu legado continuaram a abalar o mundo. Um lendário incidente revelado. Caraca. E o fim de uma lenda. Fim de Rox de Shebeck. Caraca, mano. Toda a jornada do Shebeck é algo incrível, mano. Sim, desde o cara que queria virar o mundo de cabeça pra baixo, acabou tendo um destino... Como é que eu posso dizer isso sem xingar? Que eu tô tentando evitar xingar, mas... Teve um destino completamente... triste, né? Achando que matou a própria família, batendo nos próprios tripulantes dele. Teve a traição de um cara que ele considerava muito amigo, né, o Harold, para justamente ajudar a instituição que ele queria acabar, que era o governo mundial. Pô, mano, todo esse final aqui foi incrível, mano. E agora, né, tipo, aí pra rapaziada aí que tava falando que o Roger era bucha, porque, ele tá caindo, né, tá caindo pra encanto de mulher, tomou chute da Shaq, o Roger virou beta, tá aí, pô, o cara é forte, mano. O cara não é fácil que nem vocês falam, não, pô. Não é porque um personagem, ele é gado, né, não é porque ele gosta de mulher que ele vai ser um betinha, não, porra. E agora, né, falando aqui sobre um bagulho, sobre o próprio Garp, né? E até um bagulho aqui interessante, né? O Roger chamando o Garp pra entrar na tripulação dele, né? E a virada de chave dos dois, né? Do Roger passando de um molecão que só quer aventuras pra alguém que sabe que tem algum podre no mundo e que ele precisa lidar com isso, né? Tem alguma coisa muito grande por trás dessas merdas que estão rolando, né? Ele precisa entender o que é isso. Só que a chavinha do Garp é algo que... Mano, eu vou precisar muito que tenha algum plano além, cara, pra ele ainda tá na marinha. Porque só isso de quem protegeria os marinheiros, né? De querer proteger os caras que estão ali. Pô, mano, ainda é algo meio merda, cara. Você tá numa instituição que defende um monte de filha da puta, cara. Pô, eu vou pegar muito mais, assim... Tipo assim, eu vou
dar o braço a torcer aqui pro Garp se, sei lá, num futuro, numa guerra final, ele ter, sei lá, convencido um monte de marinheiro, ou ele tivesse criado uma rede ali na marinha com um monte de marinheiros, né, dos soldados ali, para no final, começou a guerra final, tá, veio o governo mundial, um monte de marinheiro do lado do Garp contra o governo mundial. Aí eu acho que eu pagaria mais pau. Mas se for só isso de, quem protegeria os marinheiros, eu vou achar meio merda. Ele ter continuado, mesmo depois de ver toda essa merda que o governo mundial deixava acontecer, né? Bizarro aqui pensar que o Garp e o Roger tiveram o quê? Aqui basicamente quase que nos seus auges, né? Deveria ser mais ou menos perto do auge dos dois, né? Deveria ser o quê? Uns 5, 10 anos antes do auge dos dois, né? Então, tipo, ver esses dois caras basicamente tendo que concentrar todo o hack do armamento, todo o hack do rei deles só para dar um golpe, né? Até como, dar um golpe tão forte que vai causar sequelas neles, né? Só para eu conseguir derrotar o Rox aí. E agora eu também tô bastante interessado para ver como é que vai se desenrolar isso aqui, né? Esse mini plot aqui do Dragon, né? Esse plot vai seguir a partir daqui, né? Porque, né, é como até o cara que diz, né? Esse é o fim para você, Dragon. Porque não acho que vai ficar assim de boa dele ter ameaçado um barco da marinha e ter salvado os escravos ali, né, que estavam na ilha. Provavelmente isso aqui vai dar uma merda gigantesca pra ele, né? Mas será que, tipo, ele vai sair da marinha antes de ele ser cobrado por isso? Ou, sei lá, ele vai bater de frente com o bagulho e vai fugir antes de ser preso? Vamos ver pra onde que se vai desenrolar esse flashback inteiro, né? Que a gente ainda tem que voltar pro flashback do Loki, né? Isso até é algo que eu queria falar, né? Mas, teoricamente, a gente não tá vendo o flashback do Loki, né? Porque, teoricamente, o flashback do Loki parou lá no momento em que o Harold foi apunhalado, né? Porque depois daquilo, quem começa a puxar o flashback é o narrador. Que ele fala lá, enquanto aconteceu o negócio lá na sala do trono, alguém invadiu e tava prestes a pegar a fruta. E depois ele foi e pulou no passado pra mostrar quem o Harold era, né? E aí começa esse flashback. É um bagulho até que eu já fiz piada, né? Cara, o flashback dentro do flashback, né? Mas isso daqui é um bagulho que eu vejo muita gente perguntando: quem é que tá nos contando isso? Como assim o Loki? Ou como o Loki saberia desses acontecimentos? Mas, pelo menos pela forma que eu interpretei, quem puxou esse flashback aqui, né? Do passado do Harold e do Rox, né? Foi o narrador da obra, né? Não é o Loki que puxou isso daqui. A não ser, sei lá, que o Loki tinha um haki da visão, sei lá, tão poderoso, consegue ver até o passado antes dele nascer, né? Mas aí, como eu acho que não é isso, esse flashback aqui foi puxado pelo narrador, né? O flashback do Loki em si ainda tá pausado lá na hora em que o Harold é esfaqueado, né? Pelos guardas dele. Apunhalado, no caso, né? Mas é isso, né? Bom capítulo de One Piece. Mas no geral foi isso. Me diz aí nos comentários o que você achou desse capítulo, né? As suas teorias. O que você achou aí, né? Da derrota do Rox, né? Da finalização do nosso querido Rox de Shebeck. E se gostou do vídeo, considere deixar o seu like, se inscrever no canal. Se tiver interesse em outros vídeos de One Piece, é só clicar na playlist que vai vir aí. E valeu, falou e fui!